Acompanhe agora Psicoevangelizando. Olá, bom tudo para você que está sintonizado na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Nós vamos agora iniciar mais um Psicoevangelizando. Ele está gravado, mas é um conteúdo inédito do feriado, dia 21 de abril. Já quero trazer para o salve de mais esta semana de feriado, mas com conteúdo novo. Deus a Samu, bom tudo para você. Alô, alô, Guiomar Santana. Alô, alô, você que está aí. Estamos chegando para mais um Psicoevangelizando. Olha só, não é ao vivo por causa do feriado, mas nós gravamos para você, com muito carinho, esse tema de hoje. E olha, o tema é bom. Puxa essa cadeirona aí e vamos abrir um espaço para falarmos de Jesus, para falarmos de Evangelho, para falarmos de Páscoa. E aí, como tem sido a sua Páscoa? Conta para nós, a sua Páscoa é só no dia da data que foi convencionada? Ou você está de olho na Páscoa e, de repente, acontece todo dia, all day long? Eita, já estou falando inglês, o que é isso? All day long é o dia todo. Forever. Ixi, 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 para sempre. Entendeu? Pois é sobre essa Páscoa que nós vamos conversar. Isso mesmo. E nós queremos muito que você passe esse link para um monte de gente. Sabe por quê? Porque as ferramentas da internet, elas são ferramentas que trabalham de forma matemática. Sim, daqui a pouco eu vou contar para vocês um negocinho que eu fiquei sabendo sobre essa questão, entendeu? E aí, é por isso que é muito importante que você curta, que você mande o link, que você faça comentário para que a gente leve o conteúdo de Jesus lá para frente da fila, para que todas as pessoas entendam que esse conteúdo é do bem, é bom e vai promover Páscoa em você. Isso mesmo. Manda o link aí para o povo e vamos conversar. Como tem sido a sua Páscoa? Eu estou aqui esperando você. Você me conta e eu vou te contando da minha Páscoa, de outras Páscoas, e a gente vai refletindo e trocando umas ideias, né não? Então, feliz Páscoa dentro de você. É isso, feliz Páscoa dentro de você, dentro de cada um de nós. Deus, estamos hoje fazendo este conteúdo de forma inédita, falando a respeito de Páscoa. Você pode estar nos acompanhando neste momento pela Rádio Boa Nova, 85.5, 85.5 FM, nosso carinho para você que está aí nos acompanhando. Você pode estar nos ouvindo de Sorocaba, alô, alô, Sorocaba, 1080 AM, 1450 Guarulhos e São Paulo. Você pode e deve estar nos acompanhando pelo portal. Nosso site, Portal Mundo Maior. No site Portal Mundo Maior, você dá uma navegada no site, você encontra ali o ícone da TV, habilita o ícone da TV, coloca o áudio ali, habilita o microfone e você vai nos ver e nos ouvir. Porque daí a programação é 24 horas no portal e você consegue nos acompanhar. Quero que você esteja à vontade para mandar sua mensagem. Eu, com todo carinho, hoje, eu e a Deus, o que que nós vamos fazer? Como nós não vamos ter interação com o público, nós vamos aqui produzir algumas questões para falar sobre a Páscoa e acredito, sem vaidade, que algumas dessas questões poderiam ter sido
solicitada por você. Vamos seguir dessa maneira, né, Deusa? Fala um pouquinho para a gente sobre essa Páscoa. Vamos pascualizar, Deusa, conta para a gente. É isso aí. Pois é. Olha como nós pensamos em vocês, hein? É isso mesmo, olha para cá. A gente pensa em você. A gente está preocupado, no que poderia estar passando aí na sua cabeça em relação a esse tema. Então, você sabe e você aprendeu já faz tempo, né? Aliás, não tanto tempo assim, porque você é jovem, né? Então, mas nós aprendemos o coelhinho, né? Tem gente que falou em Páscoa, já lembra imediatamente do coelhinho. Nesses dias eu estava assistindo um programa e a moça estava bastante emocionada, falando que o pai dela colocava os ovinhos de Páscoa embaixo da cama, e a mãe dela pegava, melecava a mão de talco e fazia umas patinhas assim no chão para simular as pegadas do coelho, essas coisas todas, né? Que são tudo isso é muito gostoso, é muito bacana. Mas, gente, a Páscoa, essa Páscoa que transcende, ela não tem coelho e também não tem chocolate. Entende? Por quê? Porque essa Páscoa é mais ampla, essa Páscoa filosófica, ela trata da ressurreição de Jesus, tá bom? Então, e aí nós espíritas, querendo lembrar do grande momento que Jesus retorna para dizer que a vida continua, para dizer que ninguém morre, a gente vamos nos reportar aqui ao verdadeiro significado da palavra Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem. Isso mesmo, anota aí. Passagem de quê? Para quê? Para onde? De onde? Passagem da morte para a vida. Uhul! É isso mesmo! Pode ter chocolate? Lógico que pode. E pode ter coelhos? Um monte de coelhos. Entendeu? Mas essa Páscoa da morte, essa passagem da morte para a vida, é justamente o momento que a gente vai refletir. Escuta aqui, em que aspecto da sua vida você pode estar morta? Hum? E aí você precisa renascer. Conta pra gente. É dessa Páscoa que nós estamos falando. Quando você adota Jesus como seu modelo, quando você recorre ao exemplo de Jesus, como sendo o espírito mais perfeito que aqui pisou, entendeu? Você é impelido a viver a verdadeira Páscoa. E a verdadeira Páscoa é quando você renasce, é quando você ressignifica, por exemplo, velhas crenças. Você tem alguma crença limitante? Então, já percebeu que você está mortinho nesse aspecto? Vamos renascer? Vamos ressignificar? Feliz Páscoa, então! Conta pra gente em que aspecto da sua vida você pode estar mortinha e que neste momento está virando aí uma chavinha para você e você vai renascer. Conta para nós. Você está acompanhando o Psicoevangelizando de hoje, eu, Guilmar Santana,
junto com Deusa Samu, estamos aqui falando a respeito de Páscoa. E uma questão, Deusa, que eu acho que é importante para a gente trazer aqui, acredito que possa, de repente, ser dúvidas para alguma pessoa que está aqui nos acompanhando, quando você fala em crenças limitantes. Nós temos, de repente, algumas que podem realmente trazer um malefício muito grande para o nosso progresso. Quando a gente fala em crença limitante, Deusa, eu tenho, de repente, uma crença onde não vou, por exemplo, já que estamos falando a respeito de Páscoa, eu não vou na casa do meu familiar, porque sei que ele não é católico como eu e que ele não vai fazer toda essa comemoração da Páscoa. Então, na minha crença limitante, né, eu quero entender um pouco mais a respeito de como as outras religiões, inclusive, principalmente a doutrina espírita, vê a Páscoa, para a gente começar aí a desmistificar um pouco essas crenças. Deusa. Pois é. Então, olha só, a religião católica, né, que a maioria de nós, a maioria maciça, veio da religião católica, né? Então, nós aprendíamos na religião católica que Jesus ressuscitou, que Jesus teria voltado no mesmo corpo, e nós, da doutrina espírita, nós entendemos que não, que a ressuscitação não foi no mesmo corpo, que ninguém vai ressuscitar no mesmo corpo. Nós aprendemos, né, que sim, Jesus apareceu lá para os discípulos de Emaús, mas ele apareceu o perispírito, né? Jesus desencarnou e está vivo para sempre. E é o que vai acontecer com todos nós. E na doutrina espírita, nós não temos rituais, nós temos uma reverência. Porque, como tem a data, nós celebramos a grande volta de Jesus para nos dizer que a vida continua. Nós celebramos renascimento, nós celebramos passagem da morte para a vida, mas no sentido filosófico. Então, nós aproveitamos a data para revermos em que aspectos, de repente, nós estamos mortos, não é? Então, por exemplo, você tem uma crença de que mulher nasceu para sofrer. Meu Deus, isso é uma crença limitante. E aí, por causa dessa crença, você fica preso a essa crença e você não renasce nesse aspecto, entende? E atualmente, nós estudamos que segundo os preceitos da física quântica, nós criamos um campo. E aí, a partir da nossa crença, a lei é de ressonância. Nós vamos atrair situações de sofrimento. E aí nós vamos dizer para as pessoas, olha, tá vendo? Quem mandou nascer mulher? Mulher nasceu para sofrer, entende? Então, quando eu digo para você, Feliz Páscoa, dentro de você, eu estou chamando você para renascer com Jesus em algum aspecto. Se o seu problema de morte estiver relacionado a alguma crença limitante, chegou o momento. Renasça. Feliz Páscoa dentro de você. Conte para nós, repasse esse link e sugira para as outras pessoas que revejam essa ideia de Páscoa. Escuta, como é que você tem lidado com esse conceito de Páscoa com as crianças? Isso é muito importante, porque nós estamos há anos repetindo essa fórmula do coelho, dos chocolates, não é? E quando nós estamos professando um tipo de religião, nós acabamos
presos a um ritual específico sem que a gente transcenda, entendeu? Então, a proposta hoje aqui é que você extrapole a ideia de Páscoa, entendendo o significado profundo, tá? Páscoa é passagem da morte para a vida. Em que aspecto da sua vida você está mortinho e você precisaria vivenciar essa Páscoa? Conta pra gente. Você está acompanhando o programa Psicoevangelizando de hoje. Estamos falando a respeito de Páscoa. O que é Páscoa para você? Esta provocação que a deusa trouxe na questão das nossas, de repente, crenças limitantes, algo que de repente você precise ressignificar para seguir em frente e trazer este novo para a sua vida. Deus, quando nós falamos a respeito do trazer o novo para a vida, muita gente neste momento pode estar aí pensando, né? Olha, eu já passei da idade de buscar um trabalho. Passei da idade. Eu estou precisando, sim, monetizar, eu estou precisando ter um valor aqui a mais para eu poder vivenciar as minhas experiências aqui como encarnada. A gente precisa do dinheiro, ele é importante, mas eu estou sem trabalho. Mas eu passei da idade, como é que eu vou sair agora, começar a procurar um trabalho? Como é que eu vou fazer um currículo? Isso a gente pode também trazer para esse ressignificar. Todos nós somos capazes de descobrir quais são as nossas habilidades e buscar um novo trabalho, Deusa. Alô, alô, Guiomar, vamos ressuscitar. Aí, rimou! Você quer trabalhar? Venha ressuscitar. Então, gente, que história é essa de que passou da idade? Conta pra mim. Você tá preso a essa crença? Que é isso? Tem um monte de gente, 60 a mais, arrasando, ressuscitando. E aí eu quero contar para vocês da Cida. A Cida é uma senhora que ressuscitou. Então, gente, olha só. A Guiomar me fez lembrar da história da Cida. Tomara que a Cida esteja assistindo. Alô, alô, Cida! Você ressuscitou, eba, eba, eba. A Cida, gente, ela assistiu uma palestra minha. E aí, quando terminou a palestra, ela foi falar, me cumprimentar. E aí ela virou para mim e disse assim: Oh, meu Deus, eu queria tanto ter sido psicóloga. Aí eu falei assim: Ah, é? E por que que você não foi? Ela falou: Menina, com essa idade, né? Eu falei: Criatura de Deus, são 5 anos de faculdade. Quantos anos você tá? Ela falou: 45. Eu falei: Pelo amor de Deus, minha filha. Vai lá, vai fazer faculdade. Com 50 anos, você estará formadinha, trabalhandinho e vai dar tudo certinho. Aí ela falou: Será? Eu falei: vai que é tua, Tafarela. Manda ver. Aliás, gente, a gente tem que mudar o nome desse goleiro, né, não? Porque tem gente que nem sabe o que diabo é isso quando a gente fala. Ai, Jesus, vamos ressuscitar, Tafarel. Então, e aí, gente, sabe o que aconteceu? Você está aí, né? Você está acompanhando, não sai daí. Vem ressuscitar com a gente. Feliz Páscoa. Passa esse link pro povo. Tô contando da Cida. Gente, sabe o que que a Cida fez? Se matriculou. 5 anos passaram voando. No quarto ano, a Cida me procurou. Sabe para quê? Para ajudá-la no TCC dela. Foi muito legal. E aí eu ajudei a Cida e ela se formou. Sabe aonde que a Cida está neste momento? Trabalhando. Tem uma clínica, isso mesmo.
tem uma clínica, o marido ajudou, o filho ajudou, e aí ela tem uma clínica e ela está atendendo. Sabe qual é a formação dela? Em psicologia sistêmica. Olha o quanto ela ressuscitou. Sabe por quê? Porque a psicologia sistêmica atende famílias, atende grupos. Olha que bênção, gente. Olha que bênção. Se ela tivesse ficado lá mortinha, com a crença dela de que ela estava velhinha para fazer alguma coisa, você acha? Olha quanta gente ela ia deixar de ajudar e olha quantos passos ela própria ia deixar de dar. Opa, opa, opa! E aí, você está nessa também? Vamos ressuscitar, gente. Levanta e anda. Caminha. Vamos lá. Entendeu? É isso. Estamos falando de Páscoa, passagem da morte para a vida. Pode ter chocolate? Pode. Se for 70% chocolate, melhor. Entendeu? Se for diet, melhor. Mas olha, pode ter coelhos? Sim, pode ter coelhos. Mas precisa ter uma profundidade espiritual. As crianças são espíritos que voltaram para tentar fazer melhor, para tentar fazer bonito. E aí, o que que você está ensinando para esses espíritos que estão voltando? O que que você tem falado para eles sobre a Páscoa, sobre Jesus retornar para nos dizer que a vida sempre, sempre, sempre continua e ninguém morre, entendeu? Será que você está preso nessa crença? Será que você está preso a rituais e está deixando, perdendo a oportunidade de colocar nesse espírito que retorna para renascer? Entendeu? Será que você está perdendo a oportunidade de falar, de exemplificar Páscoa todo dia? Conta pra gente. Vamos que vamos ressuscitar. Bora ressuscitar. Que bom que você trouxe aí na lembrança a história da sua amiga Cida, psicóloga. Deixa o nosso carinho aqui para ela. Espero que ela esteja acompanhando. Carinho para você, Cida. Uma outra questão que a gente pode trazer aqui, Deusa, é relações familiares. De repente, neste momento, tem várias pessoas que estão com algum tipo de ressentimento de alguém da família. Então, olha, é o pai com ressentimento com o filho, daí o neto não vai visitar o avô porque o filho, de repente, não acha que tem esse espaço, a nora quer tentar trazer um pouco de paz, mas, de repente, o irmão do marido não deixa, acha que o irmão tem sim que trazer pedir perdão para o pai, e essas situações que a gente sabe que acontecem porque família só muda o endereço, né? Sempre em alguma família pode estar, de repente, neste momento, vivenciando por essa experiência. Então, a Páscoa, o renovar, a gente deixar essa questão do sentimento de lado e se entender, seria uma boa oportunidade se ressignificar para sair desta sintonia aí do, do ódio, ou do ressentimento e se aproximarem, Deusa? Certeza, Guilmar, com certeza. E olha, é muito importante que você que está aí, pegou o bonde andando agora, é isso? Estamos aqui no programa Psicoevangelizando, estamos falando de Páscoa, estamos falando da importância de ter coelho, de ter chocolate, mas de principalmente ter renovação, ter passagem da morte para a vida. De que tipo de morte? Qualquer morte. Então, nessa pergunta que a Guiomar trouxe, né, dos
embates familiares, né? Das desavenças, dos quiprocós, dos perrengues, né? Então, todo mundo tem. Gente, olha só, família não é um lugar de gente que se ama, tá? É um lugar de gente que reencarnou para aprender a se amar, viu? Então, aquela pecinha que está ali e que de repente está meio desencaixada, ela veio para ser encaixada, entende? E você que tem algum entendimento, que já adotou Jesus na sua vida como seu modelo, faz uma forcinha aí, entendeu? Facilita, como dizem os adolescentes, facilita o bagulho, entendeu? Que a coisa vai ficar mais fácil, né? Porque o bagulho é louco. É isso mesmo. Os adolescentes, quando a gente está falando de família, de questões e tudo mais, eles falam assim, velho, bagulho é louco. É louco, mas a gente faz o bagulho se descomplicar. E aqui a proposta é que o bagulho ressuscite, tá bom? Então, a gente pode renovar. A gente pode, olha só. Ah, você é evangélico, não tem essa história de Páscoa do jeito, não sei o quê. Não tem problema, você respeita o outro. Ah, mas o outro só quer fazer ritual, não pode comer tal coisa, não pode não sei o quê, não tem. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Você não vai ter que se obrigar a fazer alguma coisa, mas você respeita. E aí você transforma uma situação que poderia ser insuportável em algo mais suportável, no sentido de dar suporte, entende? E aí fica tudo mais leve, não é verdade? Então, vamos pensar nisso e vamos promover Páscoa diária. É, você está tendo oportunidade todo dia, no seu trabalho, na sua família, com você, não é? Você às vezes não se permite determinadas coisas porque acha que não está certo, que está fazendo mal. Mas será? Entende? Será? Você deixa de aproveitar, às vezes, por causa de preconceito, né? Aquela sobrinha toda tatuada. Aquela sobrinha é uma pessoa. Você já parou para pensar que pessoa linda que ela é? Olha, entendeu? Aí você fica limitando a sua visão nas tatuagens da menina. Deixa a menina pintar o corpo dela do jeito que ela quiser. Mas ela é do bem. Você já percebeu que ela é do bem? Ela faz as coisas direitinho, ela não está prejudicando ninguém, ela trabalha. Então, feliz Páscoa, criatura. Ressuscita dessa visão limitada de colocar as pessoas numa caixinha e fique aí até eu mudar de ideia sobre você. Que é isso? Vamos crescer, vamos ressuscitar. Feliz Páscoa dentro de você, hoje e todo dia. Conta para mim, Guilmar, se tem mais alguém aí perguntando alguma coisa. Vamos junto. Vamos juntos, sim, Deusa. O que acontece é que estamos naquele espaço do tá de luto, tô aqui. Tenho sim uma questão para te passar, você que está aí acompanhando o Psicoevangelizando, especial inédito, gravado que nós estamos aqui fazendo. Colocamos aqui algumas questões que podem, acredito que de forma inspirada, trazer resposta para tanta gente, não é? Então eu vou já agradecendo aqui quem está nos dando apoio hoje, é o Jefferson Carvalho, nos auxiliando aqui no áudio e nas imagens, nesta transmissão, Regina Prata também no link, para que nós possamos trazer a vinheta do quadro. Tá de luto? Tô aqui. Tá de luto? Tô aqui. Vamos lá. Essa questão da pergunta, para que nós possamos aqui exemplificar a Páscoa. Deusa,
Muitas pessoas vivenciaram agora, na pandemia, a experiência do home office. Trabalharam durante muito tempo em casa, voltaram, né? Felizmente a pandemia acabou, estamos todos vacinados, cada um administrando essa questão da sua maneira, como você sempre dizia, eu me apropriei disso, cada um estava numa, todos na mesma chuva, mas cada um com o seu barquinho, você falava isso, e eu me apropriei desta condição. Então, assim, voltamos para o presencial, mas nós também estamos vivenciando um luto, porque, querendo ou não, fomos obrigados a ir para este home office. Daí, quando nós voltamos, temos também que adaptar a nossa vida, né? Nesses 3 anos de home office, agora retornando, mas é importante que as pessoas entendam, né, que este é um luto legítimo, Deus, eu quero entender, porque a gente vivencia lutos, estamos agora voltando mais dias por semana, isso aqui conosco, mas muitas empresas estão fazendo isso e é legítimo, nós sabemos disso, mas o luto fica. A gente pode entender isso como luto e poder administrar desta forma, Deusa? É isso aí, Guilmar. Obrigada pela pergunta, muito pertinente. Gente, olha que interessante, né? Luto tem a ver com perda. Toda vez que você está vivendo uma perda, qualquer perda, você entra no processo de luto. E quando nós entramos na pandemia, nós vivemos o luto de ter que ficar em casa. E aí nós vivemos a perda do convívio com os nossos pares, não é? De você sair de casa, de você encontrar as pessoas, de você ter aquela hora do almoço, todo mundo conversando, do café, não é? Do trânsito. Tudo isso, a gente viveu aquela sensação estranha, aquela percepção de que talvez a gente não se adaptasse. O que que aconteceu? A gente ressuscitou, se adequou e se acomodou. Ficamos lá no túmulozinho do home office, né? Ficamos lá acomodadinho e tudo aquilo que parecia inacreditável ficou gostoso. E agora a gente precisa voltar, não é? A maioria das empresas, como a Guiomar falou, estão retomando e a gente está tendo que viver o luto, que a Guiomar perguntou se é legítimo. Sim, é legítimo, porque nós estamos perdendo aquela situação que nós já estávamos adaptados e, em alguns casos, bem acomodados. Entende? Então, sim, estamos vivendo um luto e precisamos nos adaptar. Acharemos uma maneira de ressuscitar para esse novo modelo, de repente híbrido, não é? Mas nós vamos nos adaptar com a graça de Deus e entenderemos que vivemos mais uma Páscoa. Feliz Páscoa dentro de você. Como nós estamos falando a respeito de Páscoa, estamos hoje neste conteúdo inédito gravado, não interagimos com você, ouvinte, telespectador, internauta das redes sociais, mas você vai acompanhar esse conteúdo e vai poder depois trazer a sua opinião, que a gente vai separar um espaço dentro do Psico Evangelizando para responder as suas questões, ok? Deus, é para a gente fechar este momento do luto, eu acho importante, de repente, trazer aquela questão de Lázaro, você lembra, né? Lázaro foi trazido à vida de volta, Lázaro, irmão de Marta, de Maria, amigo de Jesus. Alguns de nós estamos com essa pedra, não é? A pedra fechando ali o seu caminho, você não dando oportunidade para que as coisas surjam. E neste momento de ressuscitação ou de renovação, quando nós falamos, né, de Páscoa,
A gente precisa saber tirar essa pedra do caminho e viver, não é, Deusa? Com certeza. É muito importante lembrar, né, Guiomar, para as pessoas que não são espíritas e que estão tomando contato aí, né, com essa passagem bíblica, é muito importante a gente entender que Lázaro, ele não estava morto, né? Então, ao estudarmos de forma mais aprofundada, Lázaro estava com letargia ou catalepsia. É mais provável que fosse letargia. E aí, naquela época, não tinha a tecnologia que tem hoje para a gente detectar isso, mas Jesus era o maior médico que aqui pisou, era o maior tudo que aqui pisou, entendeu? E Jesus sabia disso, né? E a saída de Lázaro foi maravilhosa. Então, essa provocação da Guiomar para que a gente pense no sentido simbólico, né? De tirar essa pedra. Que pedra é essa que você está aí escondidinha atrás dela, hein? Qual que é essa pedra? Essa pedra de que já está tarde para fazer alguma coisa? Essa pedra de que seu orgulho não permite, não é? Essa pedra que você está brigado com alguém por causa de política. Essa pedra que você está brigado com seu parente por causa de time. O time dele é não sei o quê, então o meu, pelo amor de Deus. Sabe qual é o melhor time do mundo? O seu. Olha que maravilha! Ressuscite, entendeu? Que aí ninguém briga. É Páscoa para todo mundo. Entende? Então, essa pedra, às vezes, é você que está pondo. Ela nem tem pedra. Sabe aquela música da Ana Carolina? Eu adoro. Que ela fala assim: sai! A porta sempre esteve aberta, vai! E aí, na última frase da música, ela fala assim: que nem tinha porta, você pode ir. Então, criatura de Deus, você está vendo aí uma pedrona, e aí, de repente, você descobre que você que pôs a pedra, entende? Pelo amor de Deus, feliz Páscoa dentro de você. E olha, tem mais uma coisa bem legal que eu lembrei. O Lázaro, a gente tem um amigo que se chama Estevam Camolese, ele é maravilhoso, ele dá palestra aí pelo Brasil todo, e ele é maravilhoso. E aí, ele, numa das vezes que ele foi dar palestra lá na Seara, ele fala igual um pastor evangélico, meus irmãos, né? E aí ele chegou lá e ele falava assim: vocês estão pensando que Jesus chegou lá e ficou falando, Lázaro, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Não! Jesus chegou e numa fala só disse, Lázaro, saia! Então é isso. Um beijo, Camolese. Eu sei que você não está vendo, mas alguém vai ver e vai te contar, né? Então, um beijo para você no seu coração. Esse aprendizado sobre ressuscitar, que a Guiomar bem lembrou aí do Lázaro, é tudo de bom. Então, na hora que você ouvir o chamado de Jesus, vai, entendeu? Não perde tempo. O chamado da vida, o chamado de você rever crenças limitantes, o chamado de você cuidar de você respeitar-se, de você priorizar-se, entendeu? E de você dar espaço para cuidar do outro.
Porque quando você aprende a cuidar de você, a respeitar você, já é Páscoa. Hum? Você já está passando de algum tipo de morte para uma nova vida, para uma nova situação. E com Jesus não tem jeito. Você vai ter que renovar, porque com Jesus é só renovação, né? Lá na novela, cada mergulho era um flash. E com Jesus, cada mergulho é uma Páscoa. Vamos que vamos. Né, Guilmar? É isso, vamos que vamos, e o tempo terminando. Foi muito bom estar com você aqui, Deusa. Mas eu gostaria de aproveitar e fazer esse convite. Você que está nos acompanhando, dia 31 de maio vai acontecer o nosso 20º Encontro Amigos da Boa Nova. É muito fácil você adquirir o seu ingresso. Basta acessar mundomaior.com.br, mundomaior.com.br, ou ligar para o telefone do clube, o 0800 12 018 38. Deus é para você estar lá, basta você só mandar uma mensagem, eu quero ir, que você tem ingresso de grátis, hein? Comunicador vai e pode estar com a gente. Se quiser receber abraço de toda essa gente, vai estar lá com a gente, tá bom? Beleza, é nós. Maravilha, dia 31 de maio, 20º Encontro Amigos da Boa Nova, lá no Teatro Santo Agostinho, na Rua Apeninos, 118, no bairro Vergueiro, das 9 às 17 horas. Atrações imperdíveis. Queremos que você esteja conosco. Deusa, muito obrigada, amada. Boa semana. Obrigada por ter se disponibilizado para estar aqui conosco, gravando esse conteúdo inédito tão importante que vai para o ar e vai com certeza acalentar muita gente para falar de Páscoa. Muito obrigada, viu? Feliz Páscoa dentro de nós todo dia. Tchau, tchau. Maravilha! Agradeço aqui mais uma vez Jefferson Carvalho, Regina Prata, finalizando o Psicoevangelizando, que a gente volta na próxima semana, tá bom? Beijo no coração. Tchau, tchau. Você acompanhou Psicoevangelizando.